cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Meu nome é Marco. Antes de mais nada, se gostar desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado de novos vídeos e o canal seja fortalecido. Hoje nós vamos falar sobre julgamento. No versículo 1 de Romanos 2 diz assim: Portanto és indesculpável, ó homem, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu, que julgas, pratica exatamente as mesmas atitudes. E o que quer dizer aqui no versículo 1? Que nós somos iguais, que nós somos pecadores. Hoje eu posso estar julgando alguém e amanhã eu vou ser julgado por outro alguém. Está vendo que não tem ninguém acima de ninguém. O único perfeito é quem? É Jesus. Então, ele está falando aqui o homem julgando o homem, né? Agora vamos ver que no versículo 2 está falando de Deus. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. A primeira coisa que ele está falando aqui, que é diferente o julgamento de Deus e o dos homens. É bem diferente. Porque Deus vai julgar o quê? Ele é contra o julgamento hipócrita. O que é hipócrita? É eu mandar fazer o que eu estou fazendo, manda não fazer. Eu julgo uma pessoa que está fazendo e eu estou fazendo a mesma coisa que eu estou julgando. Isso é hipocrisia. Aqui, segunda coisa que eu quero destacar aqui no versículo 2, é a necessidade do homem de ser justificado, né? Por isso que julga. Que ele quer arrumar uma justificativa para ele mesmo. E você vê que no final, lá no final aqui do trecho, que eu vou estar lendo até o 6, né? Ele vai falar que tem condenação. Porque Deus conhece eu, você e qualquer pessoa. Deus conhece a todos. No versículo 3 diz assim, o 2, né? Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais coisas. Deste modo, versículo 3, quando tu, um simples ser humano, os julgas e, todavia, pratica os mesmos atos. Olha aí, eu acabei de falar. Pensa que de alguma forma escapará ao juízo de Deus? Está vendo como Deus? É que eu quero destacar aqui, né? Que Deus está vendo todas as coisas. Deus sabe o que passa na minha cabeça e na sua. No versículo 4 diz assim, versículo 4. Ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Está falando sobre a misericórdia, né? Porque Deus tem a misericórdia em nossas vidas, senão nós não estaríamos nem aqui. No Lamentações, livro de Lamentações 3, 22, diz assim, ó, sobre a misericórdia. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. A bondade dele. Porque as suas misericórdias não têm fim. Está falando que as misericórdias de Deus... O que é misericórdia? Eu não sei o que é misericórdia. Misericórdia, no dicionário, está falando que é dó, piedade, é compaixão, e você vê um sofrimento de alguém. Mas você não está dentro da pessoa para saber o que está passando na cabeça dela. E Deus é diferente. Deus está dentro de cada um. Está dentro de mim e dentro de você. Então eu vou mais longe do que dó e piedade. Eu vou mais longe. Deus sente o meu sofrimento. Então, se ele sente o meu sofrimento, ele está dentro de mim. E ele vê as minhas fraquezas, vê as suas fraquezas. Ele sonda o meu íntimo. Ele sabe o que está passando no meu coração, na minha mente. Então ele sonda, ele sabe tudo o que está acontecendo comigo. Porque ele sabe que nós somos pó e cinza. Uma hora nós vamos morrer. É isso que ele está falando. Para a gente ter cuidado com esse julgamento. Porque nós não somos melhores do que ninguém. No versículo 5 diz assim, entretanto, por causa da tua teimosia, olha só, teimosia, e do teu coração insensível, que não sente nada. Insensível que não sente nada. E que não se arrepende, acumula ira sobre ira, no dia da ira de Deus. Quer dizer, está acumulando. Quando chegar no dia, quando se revelar plenamente o seu justo julgamento, final dos tempos, vai ter condenação. Eu falei aqui, vai ter condenação.
Então, nós temos que abrir nossos olhos. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. É o versículo 6. O que ele está falando aqui? Que através da nossa teimosia de não assumir o nosso defeito, no final vai ter o julgamento. E ele vai ver toda a nossa história, toda a história da minha vida, tudo que eu fiz e o que eu não fiz. Então ele vai ter um julgamento. E é de acordo, você vê aqui, ó, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a sua história, tudo que você fez, o seu agir aqui, né? O meu agir. Não estou falando do seu, estou falando do nosso, o meu e o seu. Hoje eu estou aqui, não sei se amanhã eu vou estar. Então, ele está falando aqui que cada um vai pagar o preço do que você fez, do que eu fiz. Então, não vamos atrair a ira de Deus para nossas vidas. Amém? Essa é a mensagem que eu quero passar para você hoje. Não seja teimoso, né? Vamos melhorar. A gente precisa melhorar para que naquele dia a nossa condenação não seja tão grande. Amém? É isso que eu quero passar no dia de hoje para os irmãos. Até a próxima oportunidade.